Rádio Pampa, Pampa Saúde. Você participa do programa por e-mail, ouvinte@pampa.com.br. Na sequência do nosso programa, vamos conversar com um assunto que é muito interessante sobre como e por que acontece o desenvolvimento fetal. Inclusive é baseada essa nossa pauta no livro do Dr. Raul Moreira Neto, chamado A Jornada do Bebê, um guia da gravidez semana a semana, que é muito interessante. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Raul Moreira Neto. Muito obrigado, Newton. É um prazer estar aqui. Você tem uma tradição vem do avô, é? Meu avô, Raul Moreira, ele era pediatra, se formou em 1916. Nossa. E faleceu em 69. Ele foi professor da faculdade, tudo. Ele foi um dos fundadores do Hospital de Clínicas. E o meu pai ainda atua hoje, ele é ginecologista, é o Raul Moreira Filho. Certo. E eu sou o neto, né? Então estou na terceira geração de médicos. E todos na pediatria? Não, o vô foi na pediatria, o pai é ginecologista e eu fiz exame de imagem. Tá ali, né? Sim, todo mundo próximo. Próximo, exatamente. Certo. Esse livro surgiu como e por quê? Qual é a necessidade que o senhor viu no dia a dia do seu trabalho? Na verdade, eu trabalho com exame de imagem, mais especificamente com ultrassom de gestação, ou seja, eu avalio o crescimento do nenê dentro do útero há 11 anos agora. E no início eu via que as mães perguntavam muito assim, o que acontece com o nenê ali dentro, mas o que ele está fazendo ali, ele já formou cabelo, ele abre os olhos, né? O que está acontecendo? Bom, quando a minha esposa ficou grávida a primeira vez há 5 anos, do Lucas, eu comecei a me interessar cada vez mais por isso e perceber nela, né, que era uma coisa muito interessante isso do desenvolvimento do nenê dentro da barriga. Comecei a acompanhar ela semanalmente, pegar as fotinhos dele, e ver o comportamento dele. Foi aí que eu me especializei em comportamento do nenê. Bacana, do feto, dentro da barriga. No caso pessoal. Isso. Aí, não só profissional. Eu acabei fazendo para os meus amigos as amigas que estavam grávidas e comecei a distribuir um guia, né, do que acontecia na gravidez. Para matar a curiosidade. Elas se interessaram tanto que eu acabei fazendo um livro, que foi um livro que foi publicado há 5 anos, que é O Bebê, a Vida Antes de Nascer, que era sobre a primeira gestação da minha esposa. Como teve um interesse muito grande, eu tenho uma clínica de ecografia e os pacientes que vão fazer exame lá de ultrassom obstétrico, eu dou o livro, os pacientes começaram a ter uma aceitação tão grande, eu acabei fazendo o segundo livro, que daí foi da segunda gestação da minha esposa. Já era uma sequência, digamos. Então, na verdade, é para tirar muitas dúvidas que as grávidas têm e que muitas vezes não são tiradas no consultório do obstetra. Porque o obstetra, muitas vezes, ele tem como paciente a gestante e não o nenê que está dentro da barriga, né? Bem então lembrado, é verdade. Ele quer saber como é que está o crescimento da barriga, quantos quilos está pesando a mãe, como é que está a pressão da mãe, mas ele não se interessa tanto assim, o que o nenê está fazendo ali dentro, o que ele já começou a mexer os dedos, ele bota o dedo na boca por quê? A mão na boca por quê? Certo. Então, essas dúvidas são por todas... etapas, então. Isso. Em geral, como é que se comporta o feto e a partir de que momento ele já começa a se movimentar, que é a grande curiosidade não só da mãe, mas do casal em geral, né? Bom, o feto ele começa a se movimentar a partir de 8 semanas de gestação. 2 meses de gravidez ele começa a se movimentar. E as mães até ficam impressionadas com isso porque elas não sentem. Elas só vão sentir o movimento do nenê dentro da barriga a partir de 20 semanas. Não sente porque é muito pequeno. Muito pequeno. Uhum. E aí quando a gente coloca o aparelho de ultrassom e mostra o nenê se mexendo, recém-formando os bracinhos e as perninhas lá com 10 semanas... ela não acredita, ela fica maravilhada. Tipo um peixinho dentro do Exatamente. Então, nessa fase ele já começa a se mexer, né? Com em torno de 10 semanas, assim, ela já está se movimentando bem. Aí, nessas novas modalidades hoje, porque a tecnologia evoluiu muito, já dá para até se ver e saber que movimentos ele esteja fazendo. Todos os movimentos que o nenê faz lá dentro da barriga são importantes por algum motivo. Uma coisa muito interessante... Tem uma razão. Tem uma razão. O nenê, tudo que ele faz lá dentro é um comportamento que ele tem, que ninguém ensinou a ele acaba aprendendo isso sozinho, e tudo que ele vai usar lá dentro, ele usa depois que nasce. Então, vamos dar um exemplo. Sim.
O nenê, depois de 15 semanas, ele começa a chupar o dedo, né? Por quê? Ele bota o dedo na boca. Por quê? Essa é uma forma de, quando o nenê nascer, ele saber que quando for encostada a boca dele na mama da mãe, né, ele vai saber que tem que sugar É uma espécie o mamilo. de treinamento. É um treinamento, de é se simplesmente um preparando. treinamento. Então, o que... Simulação. Exatamente. O que vai fazer com que o nenê, que tu coloque o nenê no mamilo da mãe e ele chupa? Ele nunca vai saber por que ele tem que fazer isso ou não. Como ele chupava o Parece dedo... sempre, e é também aquela coisa do instinto, né? Exatamente. Mas na verdade ele já antes de estrear no mundão de Deus, ele já estava treinando. E continuando nesse mesmo raciocínio do leite materno, então dele sugar a mama, por que ele vai tomar aquele leite e vai, né, apreciar aquilo de repente? Que é por ali o caminho da alimentação. Então, por quê? Porque o líquido amniótico, que é o líquido onde o nenê fica envolvido, ele tem no fim da gestação, ele começa a ter um gosto parecido com o primeiro leite materno, que é o colostro, que é o leite daqueles primeiros dias. Certo. E o nenê, dentro do útero, ele engole muito aquele líquido. Lógico. Então ele engole, né? Ele se estimula já o sistema digestivo, estimula os rins e faz xixi, né, daquele líquido mesmo. Aquele líquido é trocado a cada 3 horas. Vai e vem, vai filtrando. Então o nenê, ele já sente aquele gosto e para ele aquele gosto já é conhecido. Aí quando ele vai para a mama da mãe, já tem aquele instinto de sugar, ele vai tomar aquele leite que já tem um gosto conhecido para ele. Então não Mesmo que depois vá mudando já para o leite Sim, materno, saindo porque é de tudo colostro, gradual. Exatamente. Ele já está adaptado. Então por isso que existe esse leite, o colostro, que é um leite muito parecido com o líquido amniótico. Que é o primeiro da primeira fase, Exatamente. né, da amamentação. Geralmente as pessoas têm curiosidade sobre o comportamento da mãe com relação ao feto. Muda, diferencia, como é que é, ou há um padrão? Existe um padrão meio fixo dessas coisas que eu falei, assim, tipo chupar o dedo, tomar o líquido amniótico. Alguns comportamentos são de todos os nenês. Outra coisa que o nenê faz, por exemplo, soluçar. O nenê soluça dentro da barriga. Então a mãe sente de vez em quando que o nenê se mexe de uma forma repetida, sempre no mesmo ritmo durante uns 2, 3 minutos. E aí eu mostro para elas que o nenê está soluçando. Dentro do útero a gente consegue ver isso no exame de ultrassom. Por que ele faz isso? Ele soluça para desenvolver a capacidade de respirar. O diafragma dele, que é o músculo que ajuda ele a respirar, se desenvolve mais com o soluço. Então, todos os nenês fazem isso, todos os nenês chupam o dedo, engolem líquido amniótico, se mexem, mas alguns têm um padrão de comportamento mais específico, dependendo do comportamento da mãe. Então, se a mãe é uma mãe que está gostando daquela gestação, que está apreciando, que conversa com o nenê, que está feliz com aquilo, o nenê tem um comportamento mais tranquilo. O nenê que já tem aquela mãe mais agitada, uma mãe que pode ser drogadita, digamos, ou que não esteja satisfeito ou contrariada com a gravidez, o nenê já tem um estímulo completamente diferente. Ele se agita muito no início. Já se forma assim. Se com o tempo não for melhorando aquela situação de estresse, o nenê vai se acalmando, vai parando, porque ele desistiu de se mexer muito. E o que vai acontecer? Ele vai querer nascer antes do tempo. Então é o seguinte, de uma mãe agitada ou contrariada, o bebê se acomoda, tipo, não vou brigar. Depois de um tempo. No início ele briga muito. Ele se mexe mais, ele estimula porque ele quer lutar por ele. Depois de um tempo ele vai parando de se mexer. O que acontece? Ele vai perdendo peso. Aí que a gente vê nos exames o nenê que tem um menor peso em relação ao nenê que tem que tem uma aceitação maior, que tem um peso normal. Há uma espécie de entrega, então. Exatamente. Aí a última etapa é o seguinte, o nenê diz, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora. Virar sozinho. Parto prematuro. Então o nenê nasce antes. Isso não quer dizer que todos os partos prematuros sejam porque a mãe não está aceitando. Existem muitos outros casos de o nenê nascer antes por outros motivos. Lógico. Mas esse motivo é um deles. O nenê não está sendo bem aceito e ele quer viver. Então ele, se tu não está me dando a oportunidade de viver aqui dentro, eu vou me virar sozinho. Aí ele nasce. Então isso é muito interessante. Curiosa. Isso tudo é constatado através de estudos, de testes, enfim. Foram testadas assim gestações com mães deprimidas, com mães que não aceitavam a gravidez e viram como é que era o comportamento daqueles nenês e viram também o comportamento daquelas mães que aceitavam, que tinham uma vida, um relacionamento bom com o marido, tudo isso.
Uma gravidez tranquila é um filho saudável. Exatamente. Então, assim, o que é uma gravidez tranquila também? Não dá para dizer assim, olha, tu não pode ficar nunca estressada, né? Tem que ficar sempre calma, isso não existe. Né? Então, o nosso dia a dia das pessoas é ter algum estresse, ter algum... tem que pagar uma conta de última hora, ficou assustada, isso tudo faz parte. Lufa do dia a dia. Então a mãe joga uma adrenalina lá pra dentro que é bom pro nenê, porque ele tem que saber que a vida aqui fora também tem as suas... Não é tudo maravilha, né? Só que isso é bom para ele de vez em quando. Se a mãe ficar todos os dias e toda hora fazendo isso, essa descarga pro nenê vai ser completamente negativa e vai acontecer tudo isso que a gente tinha conversado antes. E isso é interessante porque não é só o nenê nasce antes e quer se virar sozinho, coisa. O nenê, ele vai ter problema nos primeiros anos de aprendizado como criança, talvez tenha problema no futuro mais como adolescente, como adulto. Então é tão importante a fase da gestação que tu pode determinar como é que vai ser o futuro dessa pessoa. Certo. Pode surgir daí já nessa gravidez tumultuada, vamos chamar assim, uma criança hiperativa, por exemplo? Pode. Existe, isso não dá para rotular assim também, claro. Não dá para dizer, olha, todas as crianças que são hiperativas tiveram um parto complicado ou uma gestação complicada. Não é assim que funciona. Muitas crianças hiperativas são hiperativas por outros motivos, mas um dos motivos de hiperatividade é esse mesmo. A criança que tem uma dificuldade de aprendizado, que tem uma hiperatividade, é porque ela não conseguiu dentro do útero fazer tudo o que ela tinha que fazer para aprender a ser um ser humano completo. Porque o que acontece? Dentro da barriga, a gente tem todas as oportunidades para desenvolver tudo que a gente precisa. E isso tem que ser de uma forma adequada, uma forma boa, natural. Se as vai coisas... depender desse que eu brinquei antes, desse treinamento, desse preparo, a vida que vai ter cá fora. Porque tem o desenvolvimento do cérebro, né? Tudo Lógico. Isso, que se não for desenvolvido de uma maneira correta, obviamente, ele como depois um ser humano, uma pessoa... ele vai ter dificuldade de aprendizado, já que o cérebro dele não foi desenvolvido da forma adequada dentro do útero. Você falou aí da questão de mães drogaditas. Uma mãe drogadita, ou que use algum tipo de substância, álcool, enfim, e esses excessos todos que se sabe, a formação dessa criança é diferenciada ou não? É completamente diferenciada. A gente tem aqui que colocar em duas situações diferentes. Uma mãe que toma, deve ser dito que não deve ser usado nem álcool nem droga a gestação toda, tá? Isso seria o mais importante. Na verdade, aquelas pessoas que gostam muito de beber ou que usam drogas devem pensar o seguinte, são 9 meses. São 9 meses que eu vou parar de fazer tal coisa pro resto da vida do meu filho, né? Então, e já é uma oportunidade da pessoa parar de repente com aquele vício, né? Muitas pessoas largaram o vício do cigarro, pararam de beber, tudo isso depois de uma gestação. Então o que acontece? Se a mãe, digamos, bebe muito, o nenê não vai se desenvolver adequadamente. Se usa drogas, mais ainda. E dependendo ainda da fase que ela usa essas substâncias, o desenvolvimento vai ser pior ainda. Se for até as 12 semanas, onde todo o sistema nervoso está sendo formado, o nenê até pode morrer antes das 12 semanas. No comecinho? No começo da gravidez, porque ele não conseguiu nem formar, é pior. Já para metade, para o fim da gestação, o nenê não vai parar de crescer. Se começa a usar droga e coisa, porque daí a placenta não vai mais passar nutrientes adequadamente, porque ela filtra o que tem que ser passado ou não. Sim. Então, esse aqui não serve. Só que ela não consegue filtrar mas tudo. Mas aí vai pouco. Então a mãe, por exemplo, fuma uma maconha, né? Ela relaxa, o nenê também fumou essa maconha. Então ele também fica relaxado. Mas ele está se formando. Ele não desenvolve. Ele não pode ficar relaxado dessa forma. Ele não é feito para isso ainda. Então não pode. Usar droga é completamente contra qualquer benefício que tu possa estar fazendo ao teu filho. Como quando se fala droga, álcool, enfim, qualquer droga em geral. E comprimidos, por exemplo. Bom, existem remédios que... Os famosos ansiolíticos e emagrecedores, sei lá o quê. Que tem mãe maluca aí que mesmo grávida está tomando emagrecedor. Não pode tomar remédio. Esse é uma contraindicação, esses emagrecedores. Mas assim, existem remédios que podem ser tomados durante a gestação, mas isso o obstetra, ele vai te dizer, olha, tu pode tomar esse remédio. E a maioria dos remédios não podem ser tomados. Agora, claro, se a mãe
tem um problema de tireoide e toma um remédio para tireoide, ela não vai parar de tomar esse remédio para tireoide. Certo. Porque o bom o metabolismo da mãe, se a mãe estiver evoluindo bem com esse remédio da tireoide, se tu tirar ele, vai fazer mal para a mãe, Claro. que vai fazer mal para o nenê. Isto é, o bom metabolismo da mãe passa para a formação Exatamente. desse feto, dessa futura criança. É muito interessante isso. Nesse teu livro, essa sequência que é feita começa como e por quê? Eu digo, começa o registro desde quando? Desde quando que a gente consegue registrar, digamos assim, o desenvolvimento de um feto? O registro do livro é a partir de 5 semanas, que é quando a gente consegue ver o feto, o embrião dentro Certo. do útero. E então, assim, com 4 semanas a gente faz a primeira ecografia, digamos, e só vê o saco gestacional, que é a primeira casa do nenê, que é onde... Tá prontinho ali esperando ele. Esperando. Daí ele já tá ali, só que na ecografia não é visível ainda. Com 5 semanas a gente já vê o embrião, e o mais legal é que a gente vê o coração já batendo. Então, com 5 semanas tu coloca o Doppler, que a gente chama de ultrassom, no coração do neném, a gente escuta o coraçãozinho com 5 semanas. A clássica batidinha, A aquela clássica que batidinha. Mas o emociona interessante pai é e que o mãe. nenê tem 4 milímetros. Nossa. Tem menos de meio centímetro e já tem o coração audível ao ultrassom, né? Daí que surgem todas essas polêmicas com legalização de aborto e tudo, né? Sim, exatamente. Então, algumas vezes já aconteceu também da mãe tá decidida, eu quero, né, tirar o nenê, e só vim fazer o exame para ver como é que tá, quanto tempo tá de gestação. Quando ela escuta o coração, Claro. muda a ideia dela. Ela já esqueceu de ter claro. que... Não porque quer ela mais. não quer mais. Então isso é muito bonito mesmo, é importante. A maioria das mães até choram nesse momento de escutar o coração do nenê a primeira vez, né? Que Indo pro lado radical da questão, uma mãe que vai, porque deu resultado positivo, tá grávida, vai lá para sua primeira eco e você constata que o coraçãozinho não bate. esse É complicado, né? Esse é um Acontece. momento muito difícil e acontece. Acontece E porque... E a mãe ainda não percebeu. A mãe não percebeu e ela tá indo feliz, indo até com o marido muitas Pois vezes, para ver exatamente isso, o coraçãozinho do neném batendo. Essa é a perspectiva dela. O que acontece é que tem vezes que realmente a gente vai olhar e ver que o neném não evoluiu. Então é todo um trabalho psicológico junto com a gestante, né? De explicar. E de explicar o que aconteceu exatamente. Cada caso é um caso. A grande maioria das vezes, quando o neném não se desenvolve, quando a pessoa tem um aborto até 7, 8 semanas, é porque o nenê provavelmente ia ser mal formado. Ele provavelmente ia ter uma doença genética, ou que ia ser incompatível com a vida, ou que ia ser muito difícil para os pais lidarem com aquilo. Então a natureza já acaba por eliminar essa criança. Então, a maioria das vezes é por isso, é uma malformação inicial. Isso não quer dizer que o próximo nenê dela seja malformado, bem pelo contrário, não quer dizer nada disso. Quer dizer... não era aquele hora, momento, nem era mas tem uma notícia muito boa para ela, que ela consegue engravidar. Ela Lógico. ficou grávida, então ela vai conseguir de novo. Já é um caminho. Né? E a outra boa notícia é que ela não vai ter um nenê, provavelmente não vai ser mal formado, porque se ele chegou até certa fase da gestação, se ele evoluiu aquilo, o nenê dela é um nenê saudável. Está aprovado. Mas no caso você falou aborto, é possível, digamos, ainda estar ali aquele feto que você, na hora de fazer uma ecografia de rotina, constatou que vai ter que abortar? Sim. Ainda está ali. Que o nenê já tá sem vida, mas está dentro do útero. Não, isso é bem comum de acontecer. Daí, tão mínimo, né? Aí tão entra a importância do exame de ultrassom nesse caso também, porque a gente vai ter que dizer para o obstetra que ainda tem conteúdo lá dentro. E aí ele vai tomar uma medida, ou faz uma curetagem, ou dá algum remédio para a mãe expelir. Mas então tem bastante diferença realmente em ainda ver o embrião lá dentro, mesmo sem vida, ou não ver mais nada. Muito fascinante. Em termos de período, como é que se faz, se aconselha, muda muito de médico para médico? Os exames, qual é o período que tem que ser feito, de quando em quando? A gestação, ela exige vários exames específicos para a gestante. Sobre o ultrassom, que é o meu trabalho, costumamos fazer, pelo menos aqui no Brasil, é dito que tem que ser feito pelo SUS, pelo menos, que é onde a gente pega assim um padrão de estudos, assim, por que deve
ser feito assim. Então a gente coloca 3 exames de ultrassom durante a gravidez inteira. 3. Uma no início, uma na metade e uma mais pro final, tá? Mas isso não é a prática do dia a dia, porque a gente faz mais do que isso. Porque a gente precisa, muitas vezes, ver o desenvolvimento desse feto com mais atenção. 3 é o mínimo. É o mínimo que tu pode fazer de exames ultrassonográficos para acompanhar aquele desenvolvimento do nenê. Agora, não precisa exagerar, não precisa fazer um exame por semana. Claro, né? Não entrar numa noia de toda hora achar que tem que ir lá fazer. Bem pelo contrário, mas existem exames... ver como é que está o meu filho, não é bem assim. Existem exames muito importantes e específicos. Um primeiro exame com 5 semanas, para ver quantos nenês tem dentro da barriga, se o coração está batendo, se o nenê está bem. Pronto. Entre 11 e 14 semanas se faz o segundo exame. Se faz um exame que se chama de rastreamento do primeiro trimestre. A gente, nesse exame, dá uma estimativa de qual é a chance do nenê ter uma síndrome genética, como síndrome de Down. Já dá para ver. A gente faz uma medida da espessura da nuca do nenê, avalia o osso do nariz do nenê, o osso nasal, e faz algumas outras medidas para coloca isso tudo numa tabela, né? E a gente consegue ter uma estimativa de uma chance em quantas a mãe tem de ter um nenê com uma doença genética. Digamos que a gente vê que está tudo meio alterado nessa fase, entre 11 e 14 semanas. Pô, então a chance de ter uma doença genética é grande. Isso tudo com a idade da mãe, tudo a gente coloca na tabela. Se for grande essa chance, a gente encaminha a mãe para fazer uma amniocentese. Que é a coleta do líquido amniótico, que é a única forma de ter certeza de que o nenê tem algum problema genético. Não, essas medidas que a gente faz só dão uma estimativa, elas não dão certeza. Então a mãe pode ou não fazer a amniocentese, porque daí ela já sabe que o nenê, por exemplo, pode nascer com uma doença genética. Isso é avisado, alertado. Avisado, e aí ela pode, o resto da gestação, trabalhar psicologicamente com aquilo. E conforme o caso, até por lei seria permitido aborto, não? Se constatar que não tem cérebro, aquela questão. Não, até isso. É tão incrível essa lei aqui no Brasil que até sem cérebro não pode tirar o nenê. Aí tem que ir no juiz, pedir autorização e coisa. Com síndrome de Down, então menos ainda. Só tem 2 casos onde pode ser tirado o nenê, que é quando tem risco de vida para a mãe, né? E quando é estupro. O resto é polêmico. O resto é polêmico só com autorização de juiz. Bom, passou de 14 semanas, a gente também, entre 11 e 14 semanas, consegue já ver a estimativa de sexo. 70% do sexo... E a grande curiosidade do pai, principalmente. A gente consegue ver nessa fase, tá? Lá na clínica, com 15 semanas, eu consigo dizer com certeza qual é o sexo, né? Então, já tem bem informadinho o sexo do neném. Então, algumas vezes as mães voltam com 16, 17 semanas para a gente ter certeza do sexo dele. O próximo exame essencial de ultrassom é o exame morfológico, que é feito com 20, 21 semanas, que a gente analisa toda a anatomia do nenê. Analisa desde o dedinho, tudo. Todos os dedos, analisa todos os órgãos internos, estômago, bexiga, formação de intestino, lábio, leporino. Nessa fase a gente já começa a fazer uma eco 3D. Que já é quando em 3D, que aí a gente já consegue ver tudo isso. Então o lábio leporino, por exemplo, em 3 dimensões, fica tão nítido para ti quanto para a mãe. A mãe consegue ver e tu consegue explicar melhor para ela qualquer defeito que tiver. Agora, nessa fase, então, a gente faz todo esse exame que se chama de ecografia morfológica, que é para a gente ter certeza que o nenê está indo bem. Essa é de praxe também? É de praxe. Né? Nessa mesma fase, 21 a 22 semanas, se faz a ecocardiografia, que é o exame específico do coração do nenê. Certo. Esse exame é muito importante porque algumas vezes o nenê pode ter uma doença cardíaca que não é compatível com a vida nos primeiros dias. Agora, se sabe que se ele tem aquela doença antes dele nascer, quando ele nascer, ele já pode passar de cirurgia. Já vai direto. E já vai fazer para corrigir. Então, ele é compatível com a vida desde que tu veja antes o problema. Né? O próximo exame importante é a partir de 30 semanas, mais ou menos, quando a gente tem que ver o crescimento dele, se ele está crescendo adequadamente conforme o tempo de gestação. Né? Então, assim, existem tabelas, principalmente assim, regionais, existe uma tabela dentro do Brasil e dentro do Rio Grande do Sul, para peso do nenê para cada faixa de crescimento, de evolução. Então, o nenê com 20 semanas tem que ter tantas gramas. O nenê com 30 semanas tem que ter tantas. Lógico. Acima disso ou abaixo disso, já preocupa. Alguma coisa pode estar errada ou não. Né?
O nenê que sempre cresce um pouco abaixo da média, mas ele está crescendo, né, mesmo abaixo da média, está crescendo, provavelmente tu olha para os pais, eles são pais pequenos, tem um desenvolvimento também único de cada nenê, então a gente não pode ver isso como uma doença, como um problema. Lógico. A gente tem que ver o acompanhamento. Se ele antes estava indo super bem e de repente perde peso, aí está errado. Agora, se ele sempre veio com peso mais abaixo, mas continua crescendo, tá tudo bem. Uma curiosidade dentro da sua área, por que com 7 meses tudo bem, é possível, 9 meses, oba, melhor, e 8 meses é complicado quando nasce? Por que isso? Existe uma fase em que a maturação do pulmão é crítica, né? A gente não deve tirar o nenê antes de 34 semanas. Seria em meses? Em meses seria 8 meses, em torno de 8 meses. Certo. As 34 semanas, elas são muito importantes, porque assim, se o nenê é tirado antes de 34 semanas, ele não tem condições de respirar sozinho e vai para uma incubadora, né? Mas ele tem ainda a chance de vida porque ele já passou das fases mais difíceis. Até de 34 a 37 semanas é uma fase mais crítica de tirar o nenê, mais ainda do que de 34, porque esse desenvolvimento dele, ele é muito importante que seja feito dentro do útero, né? Então a gente precisa chegar até as 37 semanas. Então. A gente sempre tem que deixar chegar às 37 semanas, né? Segurar o máximo até o 8º mês, que é quando o nenê já vai conseguir respirar sozinho, né? E já tem uma formação pulmonar. Todos os outros casos têm que ser estudados. Existem exames também de ultrassom. Quando o médico, o obstetra, vai medir a pressão da mãe, vê que a pressão está muito alta, ela tem um risco de uma doença chamada pré-eclâmpsia. Então o que a gente faz? O obstetra encaminha para a gente faz um exame chamado ecografia com Doppler. Então a gente vê o Doppler das artérias uterinas, o Doppler da artéria umbilical e da cerebral média, que é uma artéria do cérebro do nenê. Fazendo uma análise de tudo isso, a gente vê se a mãe está conseguindo mandar sangue ou não para o nenê adequadamente. Se a gente vê que ele não está conseguindo, que o nenê está sofrendo muito, a gente avisa o obstetra, aí o obstetra já pensa em tirar o nenê, mesmo que seja com 34 semanas. Certo. Se está tudo bem, a gente diz, olha, dá para manter, vamos fazer o exame daqui a uns 2, 3 dias de novo. E assim vai indo. Então, o máximo que conseguir manter é ideal. Agora, tu pode salvar a vida de um nenê fazendo um exame de ultrassom e vendo que a mãe não está conseguindo passar nutriente para ele. Uma outra curiosidade que tem muitas mães dizem, esse guri é filho de burro, se dizia no interior, porque não nasce nunca. Realmente houve erro no cálculo, ou alguns são meio retardatários e gostam e ficam mais tempo lá do que os 9 meses? Até acontece, mas assim, não se deve passar nunca de 42 semanas, né? Então, 40 semanas é o ideal de se tirar o nenê. Mas pode ter alguns dias a mais, então? Acima de 40 semanas, sim. Acima de 42, não. Né? Então, chegou em 42, vamos tem que tirar. Faz uma depoca. cesariana, né? Tem que tirar, porque o nenê não tem mais o que crescer lá dentro. A partir daí, ele só vai perder peso, né? Tu perguntaste do erro de cálculo. Bom, certo. Que acontece também, né? Os obstetras, eles analisam o quantas semanas está a mãe pela última menstruação. Então a mãe vai dizer a data da última menstruação dela, o obstetra vai fazer um cálculo que ela provavelmente ovulou 2 semanas depois daquele dia. Tá? Isso só serve para quem tiver uma menstruação totalmente regular, que ovula exatamente 2 semanas depois da menstruação. E aí o obstetra vai ter essa ideia. Bom, existe o erro aí, porque muitas vezes a mãe não sabe quando é que foi a última menstruação, muitas vezes a mãe... Ou diz errado, se confunde e acha que é e não é. Ou não é regular, ela não ovulou 14 dias depois. Então o que se faz? Uma ecografia bem no início. Se tu faz uma ecografia com até 7, 8 semanas, tu tem um erro só de 3 dias. Claro. Então, todos os nenês com 7 semanas tem que ter o mesmo tamanho. Então, tu mede aquele nenê e tu sabe, não, tu tem 7 semanas de gravidez. A partir daí, o cálculo é feito a partir dessa primeira ecografia. Então, todas as outras ecografias vão ser baseadas nessa primeira. Quer dizer que numa confusão dessas aí de data, quando você faz o exame, você pode orientar e dizer, não, tem tantas semanas pelo tamanho que estamos vendo aqui. Se for no início. Se a primeira ecografia da mãe for com 20 semanas,
O erro esse que era de 3 dias passa a ser de 14 dias. Porque todos os nenê, a partir dessa fase, o nenê já começa a ter seu próprio ritmo de crescimento. Né? Então a gente não sabe se aquele nenê está crescendo bem, está crescendo mais ou menos, né? Se é um nenê normal, porque a gente não fez uma ecografia antes para saber isso. Por que antes dava, e hoje com a evolução da tecnologia, enfim, de todo o sistema, se fica sabendo? Mas antes havia às vezes a confusão até de sexo, né? De repente imaginava uma coisa e na hora de nascer a outra fica escondendo sim. Como é que é isso? Não, isso acontece, mas hoje é difícil, não, né? No próximo exame já... Se o aparelho é bom e o médico é experiente, é 100% de chance de acertar. Né? Isso de estar escondido não existe, né? Porque antes acontecia isso, porque ele não abriu a perna. Hoje a gente consegue ver não só que é um menino, como a gente consegue ver que os testículos já estão ou não dentro da bolsa escrotal. Por que isso é importante também? O testículo está em cima, não desceu, como se diz. O testículo ele é formado no abdômen. Pois é. E no fim da gravidez ele desce para a bolsa escrotal, né? Para o saquinho do nenê. Daí que muitas vezes alguns nascem sem ter descido. Então hoje a gente não precisa, a gente já diz para a mãe, olha, ele já nasceu sem com um testículo lá em cima. Para o pediatra isso é muito importante saber, né? Mas então o que eu quero dizer é o seguinte, que não só a gente consegue ver o que é o menino, como já consegue ver que o testículo já está dentro da bolsa escrotal, né? Com a ecografia em 3D isso ajudou mais ainda. Pois né? Então a chance de erro é muito, muito pequena, a não ser que o médico seja inexperiente ou o aparelho seja muito ruim. E antiquado. Tá certo. Esse teu livro é fácil de localizar também em livrarias? Como é que funciona? Ou só na tua clínica? A distribuição, como é que é, doutor Raul? Esse livro, ele tá na editora Alcance. Então é comprada pelo site, né, alcance.com.br. Mas a distribuição maior é lá na minha clínica, né? Então a pessoa pode adquirir, comprar ele lá na clínica direto, se não for gestante, se for qualquer outra pessoa que for fazer qualquer exame lá. Mas a maioria das vezes, quando a pessoa vai fazer uma ecografia, eu acabo dando para gestante. Faz parte do pacote. Porque é tão bonito tu ver que a mãe está interessada na evolução do nenê. E ali vem de semana a semana, desde a... Então eu fiz mais para doação do que para venda, na verdade. Mas só para aquelas pessoas que realmente forem interessadas na evolução do nenê, que forem realmente aprender com o livro, né? Com certeza. E é uma coisa para o casal, né? Sem dúvida nenhuma. E é uma forma do casal acreditar mais que eles estão realmente grávidos, né? Isso. De se sentirem pais, né? Porque... se existe isso assim... Isso passa de forma muito boa, né? Isso passa eu faço muita ecografia 3D lá na clínica, né? E a coisa mais legal é que assim, os pais sempre vão junto, né? Eu aconselho a irem. O pai, né, junto com as mães. Porque eles veem aquele nenê, eles já se apaixonam, porque é como se ele já tivesse nascido, né? Então ele já vem o rostinho, já vem até com quem são parecidos e coisa. Então não é só uma questão de estética fazer uma eco 3D, fazer umas fotinhos do nenê e coisa. Não, tem todo esse vínculo afetivo dos pais com o nenê. Eles já se sentem pais naquele momento. Né? É verdade. Então, a partir daquele dia, provavelmente o pai já vai começar a conversar com o nenê de outra forma, que é muito bom. A partir de 24 semanas ele começa a escutar o nenê. Então já é interessante que isso comece a conversar com ele. Isso é interessante, assim, coloca algumas músicas, por exemplo, a partir de 24 semanas, para o nenê escutar. O nenê, depois que nasce, ele vai se acalmar com essas mesmas músicas, porque ele já estava acostumado a escutar na barriga aquela música. É o playlist dele. E só uma coisa bem interessante para deixar registrado, qual é o papel importante do pai na hora do parto, na hora do nascimento? Bom, o pai tem que conversar com o nenê durante a gestação. O nenê tem que reconhecer a voz dele. O nenê vai reconhecer a voz dele. A voz mais importante é da mãe, que está sempre ali. A do pai, ele vai reconhecer de forma muito fácil, porque também vai ser a segunda que ele mais vai escutar. Quando o nenê tiver nascido, né, tiver ali na sala de parto, o pediatra, o obstetra vai dar para o pediatra vai mostrar para a mãe, mas o nenê já vai sair dali para ir para pesar, para tirar o líquido tudo de dentro. O que acontece? O pai tem que fazer o quê? Ele tem que sair junto com o nenê e deixar a mãe. E ele vai conversando com o nenê. O nenê vai se lembrar daquela voz. E o que mais incrível, ele vai parar de chorar. O nenê que está gritando aquela hora, na maioria das vezes ele para de chorar porque ele não se sente tão perdido naquele mundo. Já passei por isso e é verdade, é bem isso. Então o pai vai conversando com o nenê, acalmando ele e coisa. Então essa é uma função muito importante do pai.
E então o nenê se sente tranquilo ali, olha, então, né, não tô totalmente sozinho nesse mundo, né? A Então, minha turma já está aqui me esperando e vai me cuidar. então Quero é que o senhor isso. volte mais vezes, um site, um endereço, a sua clínica, até para as pessoas tirarem suas dúvidas. Dr. Raul Moreira Neto. A clínica é Eco Moinhos, ela é Moinhos porque é ali no Moinhos de Vento, na frente do Parcão. Eco Moinhos, no Parcão. O site dela é www.ecomoinhos.com.br. Fácil. Isso. E o telefone lá para agendar qualquer exame, para conversar com a gente também é 3346-2111. 3346-2111. Isso. ecomoinhos.com.br. Volte mais vezes para Muito contar essas obrigado. boas histórias. Parabéns pelo livro. Foi um prazer, Maravilhoso. Milton. Obrigado.